Saudações, eu sou o Lorde A, criador do portal redvamp.com. Eu sou artista plástico, DJ, produtor de eventos, apresentador do Vox Vampírica desde 2006. Tenho livros publicados pela Madras Editora, pela Penumbra Livros. Tenho o selo literário Redvamp com mais de 10 títulos já publicados e hoje quero falar do Campus Strigoi. Esse projeto de financiamento coletivo e recorrente que vai permitir a todos nós expandirmos as atividades da redvamp.com para todos vocês e sairmos ainda mais do eletrônico, do virtual, trazendo uma revista, uma rede social, EAD e muitas surpresas interessantíssimas que nós estamos desenvolvendo com muito amor por cada um de vocês, pela nossa comunidade Vamp do Brasil, e eu espero contar com o seu apoio e a sua contribuição neste projeto aqui no Catarse. Sejam bem-vindos ao Estriguezo de Bast, um evento da Rede Vampírica em parceria com a Associação Brasileira de Bruxaria, da minha nobre amiga, irmã de vida, Tânia Gori. Sejam então muito bem-vindos. Hoje vamos iniciar essa edição com um bate-papo, uma roda de conversa com dois magistas, dois ocultistas e principalmente dois irmãos de vida que eu encontrei nessa jornada e que eu estou muito feliz da gente poder se reunir hoje aqui. Estou muito contente. Nós temos histórias de vidas diferentes, cada um abraçou uma parte da vida, abraçou um caminho ou mais caminhos, disso que por comodidade chamamos de magia, de espiritualidade, de mística, de cosmovisão, e a gente vai compartilhar um pouco dessas experiências, dessa vida. Vamos falar um pouco sobre espiritualidade caçadora, vamos também falar um pouco sobre felinos, sua simbologia e sobre outros assuntos que vão acontecendo. Ao final do nosso bate-papo, a gente abre para perguntas, para conversas aqui de vocês que estão reunidos com a gente hoje aqui na Associação Brasileira de Bruxaria, em Paranapiacaba. Na sequência da roda de conversas, teremos duas apresentações maravilhosas das bailarinas Tatiana Lamas e da Nessie Arlan. E, na sequência, faremos uma roda de tambores do Círculo Strigoi para expandirmos nossos pensamentos, nossas memórias, nossa força, nosso poder de atração, trabalhando sobre a guarda de Bast e do Totem dos Felinos. Sejam muito bem-vindos. Aqui, da minha esquerda, tem o Frater Magog, mais de 20 anos de história no ocultismo, na magia, ex-lutador do MMA. Grande prazer. Desse meu outro lado eu tenho o Bruno Lang, terapeuta, hipnólogo e integrante, né, da Ordo Dragão Rouge, da Suécia, de um outro irmão aí de vida que é o doutor Thomas Carlson, um dos caras que mais entendem de ocultismo, magia e principalmente também de Adul-Runas, que é um outro tema que eu tenho um grande interesse. E eu vou fazer essa abertura aqui, né? Vou começar aqui pelo Magog. Magog, conta um pouco de você, como você chegou nesse caminho, nessa via, alguns aprendizados, e eu deixo com você essa abertura. Boa tarde a todos, muito obrigado por vocês terem vindo aqui, ouvir a gente um pouquinho, né, bater um papo sobre espiritualidade, caminhada. Então eu tenho 40 anos e dentro desses 40 anos eu comecei por volta dos meus 15, 16 anos, eu já tinha um interesse por a questão de fenômenos mentais e querer saber se era real ou não. Muito disso influência hollywoodiana, né? Que você assiste algum filme, ouve falar de algum assunto. E muito cedo eu comecei a me interessar por questões de hipnose, né? Inicialmente por hipnose. E conheci o Amorc, né? Acredito que até brinquei, né? Que para quem conhece o movimento Rosa Cruz, ou Antiga e Mística Ordem Rosae Crucis, eu falo que é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Porque
A maioria começa pela Rosa Cruz e ela tem um cunho muito místico. Ela não é uma ordem propriamente dita com mágica, com missas, com coisas desse tipo, como é o caso da Fra, que é uma ordem Rosa Cruz, mas numa linha mais quase que telêmica, né? Porque o Krumheller bebeu na fonte, que foi o Crowley. E, por fim, comecei o movimento Rosa Cruz, já na juvenil. Com 18 anos, eu acabei entrando para adulta, mas acabei indo morar, dos 18 para os 19, no monastério Mora. Então, eu fiquei 6 meses no monastério, em Campo Grande. Tá? Então, essa parte da minha vida já é toda registrada aí dessa vivência. Tá? Volto para a minha cidade novamente e conheci de primeira assim, um amigo que tinha uma foto do Raul Seixas e uma frase do Livro da Lei. Eu sou a serpente que dá luz e brilhante glória, conhecer-me é conhecer a morte. Então, naquele momento, hoje eu olho para trás, e como eu vinha do movimento gnóstico, a ideia de Kundalini, de chakras, de corpos, já fazia sentido para mim, com 18, 19. Falei, pô, esse cara deve falar alguma coisa útil, né? Perguntei para esse meu amigo e ele falou, cara, esse aí é o Crowley, o Aleister Crowley. O Raul fala dele na Sociedade Alternativa, na Música Lei, tal coisa. E falei, cara, já gostava de Raul, fui querer entender um pouco. Caí em Telemann. Quando eu caio em Telemann, eu começo a estudar e tudo mais, e assim, aquelas coincidências do universo que não são coincidências, né? Tô andando por um shopping lá em Rio Preto e tem uma livraria Nobel. Cara, e hoje eu explico esse fenômeno de diversas maneiras. Você pode falar da lei da atração, você pode falar que você está conectado com a força, se você for numa perspectiva Jedi, né? Mas você pode falar do SAR, do Sistema de Ativação Reticular, de você estar focado num assunto e começar a ver coisas daquele tipo. Quero comprar um Fusca azul, começa a ver todo mundo com Fusca azul. Então isso acontece quando a gente sabe o que quer. Cara, eu tô passando, vejo um livro chamado Rituais de Aleister Crowley. Eu tinha ouvido esse nome meses antes. Aí peguei e falei, cara, vou dar uma olhada, o que é isso aqui? Peguei, tô lendo lá, tô dando uma olhada, era o Marcos Torrigo. Depois, futuramente, eu acabo encontrando ele, né? Mas aí comecei a conhecer o... Cara, é um cara com muita história também na nossa comunidade. Muita história mesmo. E aí acabei pegando esse livro na mão e do lado, na abertura do livro, contando a história do Crowley, fala que um livro influenciou muito a carreira mágica dele, que deu um norte para ele, que era o livro da Magia Sagrada de Abramelin o Mago. Estou olhando o livro, quando eu vou colocar, esse livro está do lado, da Magia Sagrada de Abramelin, pela editora Nubis na época. Foi uma edição de 400 livros aqui no Brasil. Só para situar todo mundo, isso era ano 2000, exatamente 200, tá? Para todo mundo entender. Aí peguei e comprei esses 2 livros, foi meu primeiro contato com o Telemann. Só que para quem é mais novo aqui, talvez não vai saber disso, gente. Nem sempre no universo existiu a internet como nós conhecemos hoje, tá? Então, por fim, eu era da época primitiva da internet, literalmente de escada. Então eu peguei lá desde o ICQ, Mirk, chat do UOL, Yahoo, BR, com discussões de fórum. Mas o que tinha nesse final do livro do Rituais do Aleister Crowley? Tinha um contato com a OTO, que é a Ordo Templis Orientis. Por fim, para vocês entenderem a gravidade do assunto, eu recortei o final lá e mandei carta mesmo para eles. E aí começou a se lançar uma coisa muito nova nesse começo, o famoso e-mail, né? E aí comecei a me conversar por e-mail, vim para São Paulo. Então, para vocês entenderem, para mim é 500 quilômetros para vir e 500 para voltar, 1000 quilômetros, certo? Para uma reunião de 40 minutos num shopping, que era apenas uma aproximação. Então, eu costumo dizer que Telemann tem como ponto central a verdadeira vontade. Hoje em dia, quando eu pego um afiliado dentro de uma ordem, alguma coisa, eu falo assim, cara, não é incomum você tatear, arranhar a verdadeira vontade. Ah, mas o que é a verdadeira vontade? É aquilo que você faria mesmo sem ganhar R$1. Pô, andava 5 horas para chegar, ficava 1h30 numa reunião, ia embora por mais 5 e falava, pô, que maravilha, faria de novo. E isso foi, então, enfim, daí, vamos pegar aqui, já vamos recortar e vamos para os 20 anos. Nesse período todo, entre OTO, Astrum Argentum, OCT, que é a Ordem dos Cavaleiros de Telemann, Ordo Saturni, que foi onde eu me fixei, propriamente dito. Então, esse foi o meu andar da carruagem aí dentro do universo telêmico. Nesse período todo aí, a gente vai conhecendo, vai participando de lugares, vai vendo que muitas vezes a estrutura é perfeita, o lugar é composto de ser humano e esse é o problema, né?
E para muitos já sabem, acompanham meu trabalho, sabem que eu sou maçom também, sou maçom há muitos anos. Hoje faço um trabalho dentro de loja, de levar bastante o conhecimento, de fazer bastante palestra dentro de lojas. Então eu visito, viajo para palestrar. E por fim, há 5 anos atrás, 5 mais ou menos, né? 5 anos, vai dar 5 em maio, gente. Basicamente é isso. Eu publiquei meu primeiro livro. E aí o pessoal fala, mas pô, cara, você publicou uma sequência de livros. É que, na realidade, dentro do caminho mágico oculto, a gente tem uma prática normal, que é o diário mágico, que é o que vocês chamam de grimório pessoal, né? E o que aconteceu? Eu tinha isso registrado, cara. E Crowley era tão... Ele veio da química, ele tinha uma ideia da ciência e queria conectar a religião novamente. Uma linha bem Eliphas Levi. E uma das coisas que ele fazia era bem louco, que ontem eu até contei numa live. Crowley era do tipo que, olha, você vai fazer um pranayama, você vai tomar nota de onde você está fazendo, o horário que você está fazendo, a temperatura que está o dia e se você comeu alguma coisa. No começo eu falava, pô, mano, que chatice, que porra é essa? Vai servir para quê? Aí depois eu entendi. É bem simples. Cara, você comeu uma feijoada, um exercício respiratório é completamente diferente os resultados. Então, determinados fatores alteram resultados. E aí você começa a perceber, e aí hoje em dia a gente lidando com a internet, né? Você fala pro cara, ó, pega uma laranja, um copo e pega dois pedacinhos de canela. O cara fala, pode ser limão? A canela pode ser abóbora? Fala, cara, mas peraí, já virou outra coisa. Entendeu? Mas, infelizmente, a gente lida ou com o analfabeto funcional, né? Que é o cara que não consegue ler, ou se lê não entende. Ou você lida com uma pessoa que está ouvindo você falar limão, ele fala, pô, vou tentar com jaca. Aí ele tenta com jaca, dá errado, vem e fala, mas agora não sabe nada. Entende? Então ele não entende o método científico. E o Crowley foi que me chamou a atenção nessa caminhada em Telemann, porque ele falava de verdadeira vontade. Telemann falava de uma coisa que eu gosto muito, que é dentro da A, que é o método da ciência e a meta da religião. O que é o método da ciência? Eu tento, eu testo, eu coloco em prova o que você testou e para mim pode dar certo ou não, porque eu sou um universo particular. Cara, minhas impressões dessa prática foram isso e para mim funciona ou não funciona. E eu vou buscando o que funciona para mim. E o que entra aí na questão da meta da religião? A religião é o religar em latim. O objetivo é sempre o quê? Encontrar o que eu tenho de mais puro, de verdadeiro aqui dentro. É como uma garrafa que por fora você tem o rótulo. Sua mãe te deu o nome de Andreas, o outro de Bruno, o meu de Leandro, mas por trás desse cara tem um eu vivo que é inominável, atemporal. Então Telemann fala dessa descoberta. Então minha vida foi em cima disso daí e por fim, junto com esse método da arte, uma coisa que eu gostava, que era, para ele, magia era a ciência e a arte de causar mudanças em conformidade com a vontade. A ciência é um método, mas a arte, cara, é você que cria. E eu desenvolvi uma teoria particular, que é a que eu entrego para aluno e para a galera nos meus livros e tal, que é o seguinte, cara, a energia elétrica é uma. Na lâmpada ela manifesta como luz, na TV como imagem e som, no ventilador como vento. Então a energia é uma, a manifestação é muita. Cada um tem sua magia particular. Uns fazem um trabalho com Bastet e dançam, outros fazem com Bastet e escrevem, outros fazem poesia, outros fazem declarações e outros podem inclusive curar e fazer outros tipos de trabalho. Então a força é uma, a maneira que você canaliza, essa é a tua arte particular. Então, uns viram escritores, outros dançam, outros cantam, mas isso é a magia de cada um. Então, a primeira coisa que você fala, cara, ordem é legal, os livros são legais, mas aí, para terminar aqui, né, como o Raul diz numa música, antes de ler o livro que o guru te deu, você tem que escrever o seu. Então, você tem que vivenciar, pôr o negócio na boca e falar, cara, pra mim tem gosto de tal coisa. Pô, eu adoro isso, como que você não gosta? Sei lá, aqui dentro alguma coisa dá que pra mim não é bom. Então é por isso que nessa jornada toda eu citei algumas ordens, mas eu também arranho ali o estudo agora da Quimbanda, a gente me convida para alguma coisa, vou lá conhecer uma sessão lá do Candomblé, vou lá ver também, leio sobre orixá, converso com o quimbandeiro e é isso aí, vamos ver como vai ser no último suspiro, né? Se eu estava certo. Pessoal, é só isso por enquanto. Obrigado. Perfeito, meu nobre. Uma grande honra ter você aqui, ter um pouco dessa
mais, tem um pouco desse seu sopro, dessa sua inspiração, dessa força aqui nesses Triguezos de Bast. Seja bem-vindo. Meu outro irmão, meu outro nobre convidado, também teve a sua jornada de descoberta. E eu, assim, né, como a gente já conversa um pouco nos bastidores, né, o Magog viajava 500 quilômetros para encontrar, para buscar, para descobrir, saber mais, né, para trilhar o caminho dele. Já o Bruno precisou fazer uma viagem ainda mais distante, e nessa viagem mais distante, me parece que você foi para a Suécia, para lá na Suécia descobrir que o seu caminho já estava em você e agora ia ficar ainda mais potencializado. Bruno Lang, Ordo Dragon Rouge, com Simpósio Citra Rara. Conta um pouco pra gente como foi esse seu começo, suas lições, aprendizados. Traz um pouco dessa sua força aqui pra gente. Olá, Andreas. Bom, antes de tudo, muito obrigado novamente pelo convite, obrigado pela presença de todos. Meu começo, eu acho que todo começo ele é muito parecido quando a gente começa a ver o indivíduo, né? E boa parte desse começo ele também foi processo de adolescência, num processo de sempre buscar algum tipo de conhecimento e muito na questão da experimentação. Sempre numa questão provocativa de vamos ver se isso daqui é verdade, vamos ver se isso daqui não é verdade, como que isso daí funcionava na prática. E no final das contas você acaba aprendendo nesse processo de experimentação do começo, que nem eu acho que a frase da droga ela efetivamente é isso, porque você começa a perceber que a realidade ela acontece, as coisas acontecem, mas as coisas não acontecem exatamente da forma com que você previa. E a partir do momento que você começa a olhar toda a mudança que está acontecendo de acordo com essa sua vontade ou com esse seu intuito, você começa a buscar exatamente a perfeição daquilo que você está trabalhando. Que num primeiro momento você ter aquilo que você almeja acontecendo exatamente da forma com que você almeja para ter aquele resultado. Só o resultado começa a ser pouco para você. E aí, com uma série de estudos, com uma série de lendo sobre hermetismo, John Fortune, Blavatsky, Franz Bardon e por aí vai, falei, esse negócio é legal, porque eu não estou entendendo nada do que eu estou lendo. E essa daí eu acho que foi uma primeira máxima que eu entendi, que eu aprendi, porque eu já estava num processo onde era muito simples, era muito prático buscar aquilo que você já está familiarizado. Aquilo ali é confortável para você. Então você já se sente meio que mestre de cada uma daquelas palavras, você já decora, você já sabe tudo. E hoje eu carrego isso daí para mim, até hoje, desde esse começo, que se eu estou confortável naquilo, efetivamente aquilo talvez já não me sirva mais. Aquilo ele precisa ter um processo de incômodo, porque um neófito ele é sempre incomodado. Então, este é o principal impacto. Eu me vejo sempre como um neófito de qualquer um dos caminhos, porque isso daí é o que me motiva a realmente estar aprendendo mais, entender mais, independente de onde esteja. Então, com todo esse processo de estudo, acabei mergulhando forte nos estudos dentro do satanismo tradicional, dos textos publicados com a ONA, Naus e uma série de outras pontas. Foi onde eu realmente entendi, dentro do que a gente pode falar, também não gosto do termo, mas sobre o caminho da mão esquerda, e acabei me aprofundando um pouco mais na parte prática sobre isso, entendendo que muita coisa que existia são véus que estão ali, são véus extremamente necessários, que na época eu falava, cara, eu não entendo porque é um negócio tão velado. E hoje eu entendo porque realmente é algo mais velado, porque quem não tem vontade de aprender sobre esse caminho, de certa forma, ele vai tentar descobrir antes dele entender a primeira palavra. Então esse processo foi um processo de decodificação das palavras que chamou muita atenção. Só que também, depois de muito tempo de prática, não me filiando à ordem, não me filiando a nenhum tipo de centro, né, específico dentro do xamanismo, dentro do luciferianismo, eu tive o contato com a Dragon Rouge. E aí, com o contato com a Dragon Rouge, eu falei, é legal, a gente tem 3 brasileiros só que fazem parte da ordem, acho que na época tínhamos 4 ou 5, 3 mais conhecidos. E eu falei, aqui eu acho que vai ser um negócio legal, porque me identifiquei e o principal ponto é que não era uma egrégora. A Dragon Rouge ela fala muito sobre, existe uma egrégora, mas o foco é no indivíduo. Então,
Ali, antes de você levantar a bandeira de uma determinada ordem, você leva a bandeira para você. Você vai se desafiar a ser melhor do que qualquer coisa que você pode imaginar, maior do que qualquer mentira que você pode pensar e que você toma como uma verdade dentro de você, para que aí sim você possa pensar em levantar uma bandeira para a ordem. Eu falei, opa, peraí, aqui a gente tem um processo de desafio, a gente tem um processo alquímico interno para você poder entender o que está acontecendo, e você tem um processo de escassez, porque nunca gostei de um processo de estar com muitas pessoas, de ter que seguir diretrizes dentro de um grupo. E foi aí que dentro da Dragon Rouge, na época era por carta ainda, fazer todo o processo de aplicação, entrei, fui aceito, passei alguns anos estudando um pouco dos materiais iniciais, mas eu falei, legal, as coisas acontecem, a egrégora aqui tá boa, mas para poder fazer alguma iniciação eu quero entender como é que é na prática por lá. Porque, a teoria muitas vezes, na teoria a prática é outra, muitas vezes. E foi aí que, fui para lá, fiz a nossa primeira viagem para a Suécia, na loja mãe, e eu falo que foi o meu segundo principal estalo, que foi quando deu para descobrir que tudo que eu fui buscar do outro lado do mundo, na verdade, estava aqui. Então, eu carrego 3 pilares muito fortes para todo o processo de magia, que é a ancestralidade, a natureza e o que a gente pode chamar de self, o que a gente pode chamar de ponto interior. Esses 3 pilares é o que eu tento sempre balizar para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo e como que eu vou conseguir utilizar a magia dentro desses princípios. E eu falei, caramba, eu tenho tudo isso daqui no Brasil, mas eu não conheço a minha natureza, teoricamente, eu não conheço a minha ancestralidade, a minha cultura ali dentro do Brasil, só que eu já tenho um pilar aqui do tridente, se é que a gente pode chamar assim, que é esse meu entendimento, e eu estou aberto para expandir isso. E foi daí que, retornando, continuei, fiz o processo de iniciação inicial lá dentro da Dragon Rouge, e aí que eu comecei toda uma linha de entender melhor sobre o xamanismo brasileiro, o xamanismo real, não esse neo-xamanismo que tá muito massificado hoje, de sentar com o índio mesmo, de entender, de estar na mata, de estar com o pessoal perdido no meio da floresta para entender como é que é a vida ali, estar cara a cara com a sua própria sombra, com o seu próprio medo, que é legal pra caramba a gente ficar com medo aqui em São Paulo quando a gente tá, tem um teto, tem um negócio bacana. Quando você tá no meio do mato, passando 3 madrugadas lá no mínimo, você começa a descobrir que você tem outros medos. E isso é um negócio muito legal, porque esse processo de descoberta foi o que fez com que eu começasse a andar mais forte. Porque, faz parte ter medo, bombeiro bom é aquele bombeiro que tem medo de fogo, então eu comecei a tatear melhor, eu comecei a ter um respeito melhor por cada uma das frentes, e no final das contas foi onde eu entrei com conhecimento maior com Quimbanda, conhecimento maior com Umbanda, mas num processo não dogmático puramente dito, mas sim respeitando toda a ancestralidade que está por trás disso. Então, não me considero, não sou quimbandeiro, não tenho iniciação dentro da quimbanda, mas eu tenho um respeito muito grande por cada um dos meus exus, cada um das minhas pombogiras e cada um daqueles que me acompanham. E isso daí foi que depois de alguns anos eu consegui, dentro da Dragon Rouge, eu estou lá há mais de 10 anos, fazer um processo de juntar um pouco o que é a nossa cultura, a nossa ancestralidade aqui no Brasil, unificar com essa egrégora lá da Suécia, foi extremamente super bem aceito pelo Thomas, e a gente, depois de muita briga, teoricamente, ele querendo montar, eu ainda um pouco reticente por questão de tempo e de não querer ter muita gente envolvida, a gente montou o grupo de trabalho aqui no Brasil. E agora a gente está fazendo o primeiro evento, onde teremos os 3 participantes, que é o primeiro simpósio de hermetismo. Nossa, foi feio. Primeiro simpósio Citra Rara. Brasil. Na verdade, eu lembrei do Thiago, do Morte Súbita, que ele fez uma piada que ele fala que é o irmão gêmeo do mal do primeiro simpósio. O gêmeo sombrio. O gêmeo sombrio. Eu falei, faz todo sentido. E é verdade, né? Tá tudo correlacionado. Onde estaremos também juntos discutindo um pouco sobre o caminho da mão esquerda e uma série de pontas aí dentro do nosso caminho alquímico negro. Tenho medo dessas coisas, cara. Um buraco negro no Brasil é o primeiro, e assim, o corpo de palestrantes e os temas que virão, né, cara? Será assim uma mescla, um caldeirão do diabo, de verdade. Ainda bem, né? Se não fosse assim, não estaríamos lá, né?
Absolutamente, vai ser incrível. E você que está aí assistindo hoje a gravação aqui da gente, deveria estar lá. E vocês que estão aqui também, venham conhecer, que vai ser um encontro histórico, inédito, dos principais caminhos, magistas, ocultistas, pesquisadores do Brasil e de alguns países aqui nos arredores também. Então é uma oportunidade única. Nunca tivemos nada parecido na nossa história por aqui. Então é uma ocasião especial.
agora eu vou puxar aqui, a gente vai para o nosso próximo tema, espiritualidade caçadora. Né? O Simpósio Citra Rara puxou esse tema muito na sua campanha, de uma maneira que eu gostei muito, apreciei. E vamos começar, vamos puxar aqui pelo Frater Magog, que enxerga algo nessa espiritualidade caçadora em relação às deidades felinas, como Bast, Sekhmet e outras. Fala pra gente, Magog, como é a espiritualidade caçadora na visão, na sua experiência? Olha só, eu acho que recentemente eu fiz uma live com o Bruno, e eu não sei se foi para ele, é porque às vezes eu sou convidado assim para alguns lugares e eu acabo não lembrando. Eu falo pouco, né? Costumo falar bastante pouco, então não lembro o que falo. E por fim, o pessoal sempre me pergunta, né? Pô, cara, qual daimon que é o ideal, né? Do Grimório Verum, de Abramelin, ou de Agoetia, já que você escreveu sobre a Goetia, né? Divindades, quais são as piores, quais são as mais fortes? E assim, primeiro que isso daí está no terreno da fantasia, né? O que é ideal para apertar um parafuso? Sei lá, um martelo ou um pedaço de cana, entendeu? O ideal é uma chave de fenda, entendeu? Então, cada coisa tem a sua aplicabilidade. Então, o mago ele tem que aprender a adaptar o que ele precisa de fato, ou melhor, o que ele busca de fato, né? Então, isso daí, até o Bruno comentou sobre a questão de ancestralidade. Só um comentário, Bruno. Tem uma mulher que alguns vão conhecer, a Márcia Seabra, que é uma grande taróloga, né? Tem aí uma caminhada longa de 30 e poucos anos dentro do ocultismo também, trouxe ordens para o Brasil, chegou a morar fora, foi para a Suécia, e na época o cabeça externa, né, o chefe geral no mundo da OTO, morava lá, e ela não sabia, só para vocês entenderem. Ela não sabia e foi morar, casou com o cara temporariamente lá, e um dia ele disse: pô, vocês têm no Brasil um manancial de magia. A quimbanda é uma feitiçaria tipicamente brasileira. A força, ela bebe no nosso solo. E aí, ela pega e fala, ela me falando, né, na live, falou assim: Magog, é bem isso que você falou. A gente está aqui e não dá valor à nossa ancestralidade. O negócio, quem vai estudar quimbanda e ver de onde ela bebeu, como ela surgiu, vai ver que é um culto genuinamente brasileiro, com muita mironga, com muita magia, com muita coisa. E, cara, é impressionante o quanto muitas vezes nós mesmos não conhecemos. Eu conheci a quimbanda como ala esquerda da Umbanda. Aí você vai falar isso para um quimbandeiro raiz, ele fica puto. Porque o cara fala: não tem nada a ver, cara, calma aí. É assim, assim, assado. E aí você vai entendendo o quanto que a gente, às vezes, é necessário entender a questão de ancestralidade, né, ascendente, aí você quer trabalhar com Exu e Pombogira, guardiões, né, sua espiritualidade designada, e você está mal ainda com o pai, com a mãe, com os avós, você não tem uma paz na sua linhagem, e aí você não se alinha, dá tudo certo numa vida amorosa, mas desanda o financeiro, abre o financeiro, mas esquece da Pombogira, que é a porta que não abre. Então, é todo um lance muito mágico, e você vai pegando e fala: cara, tem muita magia nessa coisa toda aí. Mas voltando, quando o pessoal fala: pô, e com relação a divindades, Magog, o que você acha? Eu falo assim: cara, em 20 anos de trabalhos, e é uma coisa até engraçada, ninguém mata fome lendo cardápio, ninguém aprende a nadar sem pular na piscina. Galera, vai ter que pular na piscina, e vai dar merda possivelmente. Entendeu? Então, cara, é sempre um tiro, a verdade é essa. A magia, ela é experimental. Você pode aprender, ler, ouvir, falar, mas você não vai aprender se não fizer. Tem que colocar a mão na massa mesmo. Não tem jeito. E nessa caminhada toda, eu fui estudando sobre Lilith e sobre outras divindades também, outros, né, daimons e demônios e o caramba quatro. Mas, para responder agora a questão de divindades e tal, desse tipo de espiritualidade, eu gosto de contar uma coisa para os meus alunos e para algumas pessoas, às vezes quando eu faço live e tudo mais. Falo: pessoal, vocês muitas vezes esquecem. Não temam os deuses, temam as deusas. Mas por quê? Você pega, por exemplo, o caso de Sekhmet. Quem conhece aí a história de Sekhmet, a deusa leoa, você vai ver que uma vez, tem um dos mitos, né, das histórias, Ra chama ela e fala: dá um jeito na humanidade aí, eles estão um pouquinho bagunceiro, né? E aí, então tá, deixa que eu tomo conta. E qual o jeito que ela tomou conta? Vai gerando guerras, por quê? Cada vez que tinha sangue, ela ia e lambia.
Ela tomou gosto pelo sangue humano. Existe até a lenda na África que um leão, uma vez caçando um ser humano, ele vai caçar essa presa fácil. Não tem unha, mas não é garra, tem presa, mas não morde, não corre mais do que um veado. Então, enfim, é a presa mais fácil que tem. E aí Sekhmet toma gosto por essa destruição aí. E Ra pega e fala, cara, eu preciso parar essa mulher. Preciso parar essa mulher. E o que ele faz? Uma beberagem. Ele coloca a cerveja, que é típica do Egito, e coloca ali romãs, para que dá aquele vermelhinho gosto. Ela toma, ela fica bêbada e ela dorme. E ela calma. Né? Então, é claro, eu vou até contar por detrás, o background dessa história. Mas por que eu falo das deusas? Porque aí você vai ter a figura da Kali, na figura de Durga. Cara, ela tem os adeptos dela no pé dela. A mulher trabalha com a cabeça do povo. Então, assim, você trabalha com a figura de Lilith lá. Você vê que não tem divindade feminina tranquilinha. Mas por quê? E isso é uma conclusão minha e fruto de estudo meu. É bem simples. Quando você vai estudar, por exemplo, a questão dos kalas hindus, os marmas, as zonas de poder e os perfumes da deusa, você vai ver que a mulher... Cara, esse deu um vídeo que inclusive caí na inocência de postá-lo no TikTok, mas eu fiz um vídeo num podcast, eu respondi que a mulher, para a ancestralidade, ela era mágica por natureza. E como que a gente explica isso para as pessoas? Para quem não conhece, existe um antropólogo, né, muito conhecido, que era o Joseph Campbell. E ele comenta uma coisa bem legal no Poder do Mito. Um homem, para provar que ele era homem, numa sociedade primitiva, você pega o cara e fala, vamos ver se é macho. E leva você para caçar. Você tem que provar, voltar com a caça. Ninguém precisa dizer para a mulher que ela está apta a dar mais vida ao mundo. Então vocês imaginem a mente do homem primitivo. Cara, eu vejo um cara sangrar e ele morre. Essa criatura, a partir de determinada época, ela sangra todo mês e não morre. Pô, é porque conecta. Você tira sangue dele, você vê saindo, o cara morre. Então sangue deve ser igual à vida. E não é à toa que todos os livros sagrados vão falar de uma forma ou de outra que sangue é vida. Você vai ter o Nietzsche, inclusive, falando, escreves com sangue e verás que sangue é espírito. Né? A Bíblia falando isso e todos os outros canais aí. Então o sangue tem uma ideia de poder muito foda em qualquer religião, em qualquer trabalho mágico e tudo mais, que a gente não vai entrar aqui nesses méritos agora. Então vocês imaginem, né, a visão da deusa, ela nunca é uma só. A mulher conectada à lua, ela vai ter várias fases. Ela tem a crescente, ela tem a cheia, ela tem a minguante, ela tem a nova. E para os tântricos também, e para essa linha, você tem a fase negra da mulher. Você tem a fase que ela cria para fora e que ela está criando para dentro, que é a fase da gravidez, inclusive. Você tem o período menstrual, que diz o sangue sujo não tem nada. Isso o cristianismo demonizou a parada e essa é a realidade. Entende? Mas você tem a questão da menstruação, que sempre foi um mistério para o homem. Então, por fim, a mulher, por natureza, desde a antiguidade, ela sempre foi mágica por natureza. A mulher, ela tinha conexão com o planeta. Aí nós vamos ter, em Telemann nós vamos falar que uma mudança de era, que é quando entra o patriarcado, quando entra o Aeon de Osíris, quando o homem fala, peraí, a natureza manda o raio, mas eu criei o para-raio. Então, peraí, se eu sou superior à mulher, se eu sou superior à natureza, então eu devo dominá-la. E aí nós temos um período negro da história da humanidade. Né? E hoje, numa nova era, nós vemos que tanto o homem quanto a mulher são necessários, polo positivo e negativo, para uma lâmpada acender. Ou, no caso, aí, o homem e a mulher para produzir a criança. Entende? Gente, tudo isso para falar o quê? Que Sekhmet, nesse período de violência, para dentro de Telemann e dentro de algumas linhas de trabalho que nós temos, nós vemos ela como uma face da mulher ou da deusa, como caçadora e destruidora, e naturalmente como leoa, protetora do lar. Não é à toa que as mulheres do signo de leão são capazes de matar para proteger o anjinho. Entendeu? Então, enfim, e isso é muito comum. E Bastet era chamada de a alma de Ísis. Então, assim, ela está conectada muito fortemente com aquela que tem a essência ou o instinto da fera,
mas que aprendeu a ser dócil, ser sutil, ou como diria o Jung, aprendeu a sublimar os instintos para lidar com a gente, que é os nossos felinos do lar ali, que tem o instinto de caçador, mas ele ainda consegue conviver com o ser humano que ele gosta, entende? Então, basicamente é isso, mas as divindades femininas, quando estudadas, muitas das vezes você vai ver que elas são muito mais agressivas, nesse sentido, de ter uma potência destruidora muito maior. E não é à toa que furacões, os Katrina da vida, o nome dos barcos são sempre feminino. Nunca perceberam isso? Uhum. Por quê? Porque a mulher tá assim, velho, do nada ela virou tudo, entendeu? Então, resumindo, o poder ainda é feminino. Então, só para complementar um pouco aí, tá bom? Obrigadão. O poder é feminino, não há dúvidas. Tem a questão da soberania, que era muito caro aos celtiberos, né? Tema muito, muito rico, muito interessante. Eu não cheguei a comentar sobre Kundalini, né? Que para quem quiser ir no primeiro simpósio vai ouvir de primeira. Opa, aí sim. Você falou também, pontuou sobre Nietzsche, né? O sangue para Nietzsche era escrever com o cerne, com o âmago, com a verdadeira vontade, a alma, né? Essa alma que viaja no espírito. A alma que viaja no espírito rende umas 18, 19 teses de pós-doutorado, quem quiser desenvolver. Mas, dentro dessa pegada de espiritualidade caçadora, Bruno, como é para você? Suas lições, suas impressões, há felinos e felinas na sua espiritualidade caçadora? Fala um pouco pra gente sobre o tema. Um dos princípios que muito no começo, depois que eu comecei a tomar uma base, depois do meu início na Dragon Rouge, eu acho que o meu passado antes da Dragon Rouge, ele foi um passado que me serviu como base, mas um processo de amadurecimento mesmo veio depois que eu tive esse pé aqui, esse choque de realidade dentro do Brasil. E eu lembro que uma das frases que eu escutei muito forte de um Exu uma vez é que todos têm coroa e todos têm 3 vezes, e todos são 3 vezes coroados. Então todos têm coroa e todos são 3 vezes coroados. Quando a gente olha isso, ele sempre me remete um pouco a essa visão, a gente pode falar felina também, porque a gente tem aqui, a primeira linha de coroa, quando você pensa, é sobre uma questão de caça, sobre uma questão de imposição, é sobre uma questão de eu estou aqui e eu sou o dono de uma posição, da onde eu estou, independente de qualquer coisa. E essa é uma posição que todos nós deveríamos ter. Nenhum de nós é submisso a nada e nem a ninguém, a não ser que sejam aos nossos próprios instintos e princípios. Fora isso, ninguém é melhor do que ninguém é mais apto a algo ou outra realidade do que alguém. E quando a gente olha dentro de um processo de um felino, e principalmente de um aspecto feminino, é esse empoderamento que realmente você vê um felino. Diferente de um cachorro que normalmente você bate o pé, eu adoro cachorro, tá? E por incrível que pareça, as minhas experiências com felinos, elas são sempre com algum tipo de... não digo rusga, mas sabe quando 2 reis se encontram e levantam a espada? É tipo isso. Mas que no final das contas, um felino, independente de onde ele esteja, qual grau seja esse felino, seja um felino nas matas, na África, seja um gato domesticado e todas as pontas, ele tem aquela postura, ele sabe exatamente quem ele é, ele está nem um pouco ligando para o que você está fazendo. E isso daqui, num processo de observação, e você observa a natureza, trabalha essa natureza internamente, e com esse olho efetivamente felino que olha além do que realmente está sendo demonstrado, isso traz um primeiro ensinamento sobre essa linha, sobre essa tríade coroa que tem. Então, a posição em referente a si próprio, a sua própria magia, a sua própria presença, ela tem que ser inabalada. E isso daí é o que boa parte dessas reflexões de guerra, todas essas reflexões de combate, elas trazem. Porque, na verdade, esse combate, muitas vezes, ele acaba acontecendo com o outrem justamente para você demarcar o território. Seja um território pela ordem ou seja por um processo de ampliação. E é a mesma coisa que acontece com a gente quer ampliar
todo o nosso conhecimento, toda a nossa força, toda a nossa vontade, no final das contas a gente vai ter uma guerra conosco mesmo. Só que se nós não tivermos a nossa própria coroa na nossa cabeça, no final das contas a gente vai deixar com que um outro rei interfira no seu ambiente. Esse foi o primeiro ensinamento. Se a gente for pegar o segundo ensinamento por essa linha da coroa, é o que eu falei sobre a caça. A natureza, ela, por mais que ela seja muito bonita, você tem que ter os olhos para ver a beleza da ferocidade da natureza. A natureza, em todos os âmbitos, ele tem um processo violento. Ele é um processo de caça, que é muito sob essa ótica que o Maguco falou. E esse daí é uma das linhas dos felinos de caça. Se a gente for analisar cada um dos felinos, você tem um gato domesticado, ele vai estar tentando caçar uma barata, ele vai estar tentando caçar qualquer outro tipo de ponta. Quando a gente olha isso daí dentro de um processo selvagem, ele está caçando para o próprio instinto. E aí a gente entra dentro do princípio de instinto. Cada um de nós tem essa internalização do instinto e nada mais é do que trabalhar com esses instintos é um processo de alquimia negra que a gente está fazendo dentro da gente. Então, peraí, se eu tenho a ciência, eu tenho minha coroa de quem eu sou como o meu próprio rei, eu tenho a agressividade de caça, a violência de caça, isso daí faz com que eu tenha toda essa ponta forte. E o terceiro pilar é o pilar de, podemos falar de sexualidade, mas num processo de sexualidade em três âmbitos, que é o primeiro âmbito de criação, todos nós somos responsáveis por criar o nosso destino, o nosso ponto de chegada e não esperar que o caminho esteja aberto, a gente precisa ir lá e desbravar esse caminho, no final das contas, que ele é o mais prazeroso. E, ao mesmo tempo, cada um de nós tem todo um ponto de ter o equilíbrio entre o feminino e o masculino dentro da gente, que é um pouco dos grandes segredos que a gente tem dentro seja da árvore sefirótica ou dentro da própria cabala clifótica. No final das contas, esse equilíbrio é o que acaba fazendo um processo de para onde eu vou e como eu vou. Se eu estou andando do lado do abismo, não adianta eu ficar olhando para esse abismo de uma forma com dúvida, de uma forma dúbia. Na verdade, eu vou olhar para esse abismo e ter um andar de um felino, que tem um equilíbrio extremamente pleno para andar em qualquer situação. Então, esses três aspectos que sempre me remeteram, sempre tiveram muito presentes aqui dentro desse conceito de todos têm coroa e todos têm 3 vezes coroa. Quando você comentou qual que seria a conversa, foi a primeira frase que me veio. Eu falei, então aqui eu já sei da onde a gente vai. E é um processo. Nós somos violentos por natureza, nós somos instintivos por natureza, nós somos belos por natureza e nós somos criadores por natureza. E esse é o ponto. Se a gente consegue ter, num processo de alquimia, unificar essas 4 frentes, a gente consegue externalizar tudo que essas divindades femininas, todas essas divindades felinas traziam e que representavam lá antigamente dentro de um processo de hoje. Esse é um passivo de ancestralidade. Excelente, Bruno. Muito legal essa visão sobre as 3 coroas. É um ensinamento que eu levo e que normalmente eu tento sempre ver para onde essas coroas estão levando. Cara, muito obrigado por compartilhar com a gente essa sua trilha, essa sua experiência. É evocativo. Muito poderoso. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Forte, né, Magog? Muito forte. E enquanto o Bruno falava, né, de vez em quando sai uns insights aqui na cabeça louca. Quem conhece Tarot de Tote vai ver a figura da rainha de paus. E a ironia é que as rainhas dentro do tarô, elas são o elemento água, enquanto os cavaleiros é o fogo, né, o príncipe é o ar e a princesa a terra. Já a rainha de paus, então ela é a água do fogo. Então ela a água é o símbolo das emoções estabilizadas, né? Mas quando com o fogo, mostra ímpetos súbitos de violência quando ela acha justo. Só que como que você define o que é justo ou não para uma rainha? Entende? E aí, nessa figura, que vocês podem olhar depois, ela está segurando um leopardo, passando a mão. Ou seja, o símbolo do quê? Que ela ataca com velocidade. Ela é precisa. E o gato, quando você comentou sobre isso, me lembrou bem isso, essa precisão
somada a passividade, ou de repente em meio segundo mudou o quadro, né? Então isso é bem interessante de olhar. E uma outra coisa que me remeteu também ao próprio Crowley. O Crowley, ele tinha as amantes dele, ou os ou as, né? Porque depende da fase da vida dele, né? Poderia ser o os também, mas no caso é a. Ele sempre denominava as mulheres que ele estava envolvido como as mulheres escarlate, mas em especial ele colocava no diário como, olha, o camelo, a macaca, a gata. E hoje olhando, né, eu penso, pô, cara, que é isso? Mas na realidade, ele comenta até nos diários dele, nas confissões, que ele pegava características delas e atribuía a determinados animais, mas por quê? Crowley não vai explicar isso, mas eu acho que é interessante eu comentar, porque tem coisa que ele morreu mesmo, o que não for verdade a gente inventa um pouco. Mas não é isso não, pessoal, vocês vão ver que tem base. É o seguinte, a palavra animal, ela vem do latim como anima. E anima, né, na verdade, que deu origem à palavra animal, ela deu também a mesma origem à palavra alma. Então, por isso que o homem está tão conectado aos princípios instintivos. Não é à toa que nós falamos, pô, o cara é forte igual um touro. Nossa, mas é burro, hein? Mas, entende? Nós estamos sempre atribuindo animais. Quando nós vamos fazer algumas linhas de trabalho, o Kenneth Grant fala bem sobre isso, da magia teriônica, de vestir máscaras bestiais. O ideal é colocar de algum tipo de animal que você queira despertar esse poder dentro de si. Nós vamos ver isso no xamanismo, nós vamos ver isso em vários... Você vê que o negócio se conversa, né, cara? Pode ser o que... Essas linhas conversam, velho. E é muito interessante você comentar sobre isso, né? Porque quando a gente olha, né, alguns trabalhos feitos, inclusive dentro da Dragon Rouge, sobre animal totem, cara, ele fala exatamente a mesma língua que está falando, igual os Cariri Chocós, igual os Ayanahuas que estão falando em cada uma dessas relações. Então, assim, é um negócio extremamente conectado e que, no final das contas, se tem uma certeza que esse povo todo não se falou. E é justamente sobre essa linha instintiva, um pouco do que a gente olha, né? Esse animal totem, no final das contas, esse arquétipo que está sendo trabalhado no momento, é a sua face mesmo, é você com você sem nenhum pudor. E isso é o que faz uma diferença muito grande dentro desses conceitos. Exato, Bruno. E o mais legal é que quando você trabalha esses princípios atávicos, né, que está no nosso DNA, que animalescos, vamos dizer assim, é quando você tira o sensor psíquico, a mente racional. E é por isso que é um fenômeno estranho para mim, né? Eu vejo minha sobrinha de 8 anos, você coloca qualquer música, ela não conhece a coreografia. Ou ela dá uma simples olhada, ou ela vai na batida e daqui a pouco ela está mexendo o corpo semelhante à dançarina. Aí você fala, cara, peraí, é instinto? Mas por quê? Ela aprendeu a sentir a música de uma maneira, com uma audição diferente da nossa. E aí eu fico olhando aquilo e falo, cara, não é à toa que algumas pessoas parecem já ter os instintos animalescos. Uns para encontrar o seu caminho, os seus rastros, né? E a gente vai até falar de gato aí, né? Uhum. Porque o aspecto felino, ele tem muito essa, né? Um gato se perder, fera, é complicado. Porque ele vai achar o caminho dele. Então eu acredito que até o lance de Bastet, propriamente dito, tem uma conexão muito forte com encontrar o próprio caminho. Não é? Interessante. E essa parte ainda que eu estava falando sobre animal, ânima, alma, é até um paralelo, né, que a gente faz. Cara, talvez conectar-se com a sua natureza instintiva, o ânima e o ânimos do Jung, a alma masculina e feminina, talvez seja parte da grande obra. Na verdade é, né? Na verdade é a grande obra, é o caduceu. É o positivo e negativo, e porque pássaro que tem uma asa só não voa bem, né? Exato, então, exatamente. Basicão é isso. Totalmente, cara. Você ora com as duas mãos, voa com duas asas, como eu já escrevia no livro Deus é um Dragão, né? Alguns anos atrás, em 2019. E é sensacional, porque quando a gente olha para uma espiritualidade escandinava, para uma mística escandinava, né? Me parece que a galera lá não gosta muito que usem o termo nórdico, né? Eles preferem o termo escandinavo. Você tem o papel da Filja, que é uma parte da sua alma que ela assume a face de um animal, o seu animal interior. E é essa que você precisa se conectar. Na tradição, na cosmovisão, na mística, na espiritualidade vampírica,
A gente tem o Mistério do Voo Noturno, a Jornada em Sonho Lúcido, onde um dos primeiros trabalhos, um dos primeiros exercícios é você se imaginar qual é essa fera que está no seu peito. Talvez você não vai imaginar exatamente a fera que você seja. Você vai dançar. Você vai dançar um pouco, você vai experimentar várias facetas até você encontrar. Para alguns será um gato, para alguns será um lobo, será uma coruja, um morcego, um urso, eu não sei. Mas ele está lá, essa forma vem. E para o escandinavo, o papel do afio já era fundamental, essa conexão. No neo-xamanismo, eles falam bastante do animal de poder que você precisa descobrir. Tem até algumas coisas, até algumas brincadeiras que a gente faz há muito tempo, né, no vampirismo, quando tem aquela história do seu animal de poder celta. Será que o animal de poder vem com uma plaquinha do Ibama celta para te atestar que é um animal de poder celta? Lembrando que no Clube da Luta, o Edward Norton descobre que é um pinguim dele. E ele fica um pouco chateado. Mas o pinguim é interessante, ele nada em águas geladas. Ele sai da Antártida e vem até a América do Sul. Ele está muito chateado, porque a versão má dele, né, é o parceiro dele. É o lado que sombrio dele. Só que a hora que ele quer se encontrar, ele descobre que é um pinguim o animal de poder dele. E é um ponto, né? Quando a gente fala sobre essa linha de animal totem, é muito corriqueiro você encontrar muitas pessoas que são leões, todas as pessoas que têm uma conexão com uma serpente, leão, todo mundo pantera, com alguma ponta assim. Só, cara, e a formiga? E a abelha? E como é que tá nisso? Como é que funciona isso? E aí eu utilizo isso daí em algumas outras religiões afro também, que todo mundo quer ter um grão master supremo, entidade ao seu lado. Cara, como é que vidas passadas também é uma outra ponta. Todo mundo foi quer ser o gato guerreiro, mas ninguém quer ser o pacato. Exato. Né? Cara, todo mundo foi numa vida passada um sumo sacerdote ou alguma coisa. Mas e quando você foi um mendigo? Como que você tem essa ponta? E o que você consegue extrair disso daí para você? Putz, se você tem uma ponta de formiga, cara, a formiga é o único animal que consegue suportar, se eu não me engano, 15 vezes o próprio peso. A abelha, né? A abelha sempre foi sagrada para os egípcios e todo. Sem ela, uma humanidade extinta. Você não consegue colocar isso. Humanidade extinta. Totalmente. Não, o mel muitas vezes foi considerado como um ouro mais caro do que o próprio ouro em tempos antigos. Então, essa linha de você projetar uma consciência atual, uma consciência materialista de um mundo que nós vivemos hoje em um processo espiritual, ele pode levar a abismos completamente malucos. Até uma ponta, puta, se eu sou uma formiga, se eu tenho uma formiga ao meu lado e eu sou um rei ou sou uma rainha porque eu sou coroado e 3 vezes coroado, quem está comigo é tão qual a isso e não precisa de mais nada e nem ninguém para poder trabalhar com essa ponta. Então, você ter este processo, você ter essa ideia sobre que o mínimo ele é tão grande quanto o máximo, ele faz com que você saia completamente dessas esferas Bruno, do que é positivo, do que é grande, do que é forte. Eu comentei que as pessoas elas tendem a idealizar e não entender que num quebra-cabeça qualquer peça é necessário. Porque se você montou 99 e são 100, você não venceu. Você meteu 10 bolas na trave, quanto ficou 1-0 para eles, você perdeu. Então a grande obra, ela não tem uma relação com idealismo, ela tem relação com completude. Você conhecer os seus rincões e você ser realista com minhas debilidades e fraquezas e minhas forças também, porque eu não sou só isso e não sou só aquilo, eu sou o outro, entende? Então isso é interessante porque a gente acaba não tendo o idealismo de cara quer ser só leão, só feras, bestiais. E ele esquece que, na verdade, a abelha, que é o caso, se acabasse a abelha no mundo, acabou a humanidade. Né? Pelo menos tem que entender a necessidade de cada item do quebra-cabeça. E essa lembrança veio justamente desse comentário do pinguim que você fez, né? Porque conduzindo um ritual dentro da Dragon Rouge, teve uma pessoa que ficou extremamente incomodada. Falou, cara, eu não consegui ter o contato com o meu animal, não consegui ver minha sombra, praticamente todas as nossas ritualísticas aqui dentro funcionam. Só que essa em específica não deu certo. Tá bom. Aí depois me chamou num fórum à parte e falou, Bruno, na verdade é porque eu vi uma formiga.
E estava me incomodando, porque na verdade aquilo ali não era um animal tótem. Na verdade, meu corpo começou a estar cheio de formiga. Eu comecei a ter um monte de formiga ali, eu não sabia como lidar com esse negócio. Começou a me incomodar. E aí, no final das contas, cara, mas tinha formiga? Ele falou, não, quando eu parava a meditação não tinha nenhuma formiga. E aí que, a gente começou a desenrolar toda a conversa para entender que, cara, é um processo onde você tem uma concentração, você tem um determinado foco para você tem uma determinada força, e aí toda a interpretação foi fazendo muito sentido para ele. E acontece muito. Essa parte ancestral e essa parte arquétipa traz uma magnitude para a magia de uma forma que não dá para mensurar, sem sombra de dúvida.
Absolutamente, meus nobres. É uma grande honra ter essa conversa, a gente poder estar aqui juntos, aqui em Paranapiacaba, na Associação Brasileira de Bruxaria, nesse estriguezo de Baste. Eu não fiz as contas, mas deve ser o 17º ou 18º já que a gente celebra. E está sendo muito importante essa conversa, toda essa força que vocês estão trazendo aqui para a nossa atmosfera, né, do estriguezo de Baste. E a gente tem, assim, temos mais 3 surpresas aqui, né? 2 apresentações magníficas que são em instantes. E antes da gente chamar nossas apresentações, eu vou agora abrir para a nossa audiência que está aqui presente no evento, né? Quem quer trazer uma pergunta, uma pontualidade para os nossos participantes aqui, o Frater Magog, o Bruno Lang. Antes da gente partir para o fechamento da roda de conversa, quem gostaria? Maelo? Deixa eu fazer uma perguntinha aí. Assim, né, eu queria saber a opinião dos dois. Como você disse, né, que a Rosa Cruz é a abertura para as drogas mais pesadas, né? Eu fui Rosa Cruz por muitos anos. Eu fiz uma única iniciação, que foi o Pronaus, que é a primeira. Sim, do santo, né? Isso. E aí eu continuei lendo as monografias em casa, porque entrei em conflito com alguns pensamentos. Assim, desde criança, eu sou agnóstico. Eu descobri a palavra agnóstico, eu já era adulto, né? A gente não tinha esse conhecimento das palavras adulto, não, adolescente. E eu sou tendencioso para o lado ateu. Então, algumas coisas, alguns pensamentos, algumas coisas conflitam com o meu pensamento. Assim, eu tenho a mente muito aberta, porque eu quero acreditar. Existe uma diferença entre eu falar, não existe, e acabou, não. Eu sou agnóstico por causa disso. Ninguém existe ou não existe, né? Não é que a gente fica em cima do muro, às vezes o pessoal fala, mas é isso. Queria saber a opinião de vocês dois. Se o ateísmo, o fato da pessoa, não como eu, mas um ateu, por exemplo, ele tentar fazer uma iniciação na parte da magia, se existe um conflito, né? Se ele consegue estudar a magia com esse pensamento dele não acreditar que existe uma força maior. Porque até então, na magia, você tem que ter uma crença que existe um poder divino ou algo, né? Então eu queria saber como que é o ateísmo dentro de uma iniciação dentro da magia. Eu achei mais ou menos isso. Valeu. É uma pergunta complexa. Jovens? Eu costumo falar que um ateu que começa nesse caminho, muitas vezes ele trilha um caminho muito mais satisfatório do que uma pessoa que às vezes vem de uma imagem ou que vem de algum outro ponto. Por que isso? Porque, primeiro, se ele tem o interesse em colocar o pé dentro desse caminho, ou por provação. E aí, putz, aqui você já tem um princípio de desafio que isso daqui já torna ele muito mais propenso a fazer as coisas corretas. Porque, putz, se eu quero realmente ver qual é que putz, eu vou fazer um negócio certo para poder ter essa minha experimentação. E o segundo o ateu ele não vai se impressionar de uma forma com que outras pessoas talvez possam vir a se impressionar. Isso daí faz com que a experimentação e os resultados que ele efetivamente vai ter dentro do caminho mágico sejam, não digo mais puros, mas ele vai encontrar uma verdade, caso ele encontre dentro disso, de uma forma muito mais realista. Pelo menos todas as pessoas que eu conheci, que vieram de um patamar completamente ateu, cegos, extremamente racionais, e que entraram no meio mágico, foram as pessoas que tiveram as vivências mais intensas. E a partir do momento da vivência mais intensa, ele começou a entender. E que não necessariamente você vai ter uma conexão com uma ordem, não necessariamente você vai ter uma conexão com uma outra ponta, porque, como o Magu comentou, ordens, ritos, templos e etc. são compostos de pessoas. E a coisa mais difícil de se ligar é referente a pessoas. Então, mas ele começa a ter aquilo ali dentro da própria essência. É uma conexão da pessoa com aquilo que ele está vivenciando. Então, eu vejo que é onde você tem uma oportunidade, ou quem tem essa situação, tem uma possibilidade de ter uma experimentação muito mais plena do que uma outra pessoa. Assim como ela pode não ter nenhum tipo de experiência.
E na verdade ela vai alcançar a verdade que ela queria, que é isso não é para mim. E isso daí também é mágico, se a gente for parar para pensar. Então, indo num pressuposto de certo e errado, putz, as duas linhas estão certas. Mas pela minha experiência dentro do caminho, as pessoas que eu conheci que eram assim com um processo de ateísmo extremamente ferrenho foram as que tiveram as experimentações mais incríveis dentro do caminho. Frater Magog. Olha só, eu vou abordar alguns pontos. Eu acredito que, assim, eu vivi para receber essa pergunta. Eu acho que... Pô, cara, um dia tinha que acontecer. Seu momento de glória, Maelo, ergue os braços. Eu tava esperando ela, cara. Eu falei, não, Bruno, fala primeiro, por favor. Cara, o que acontece é o seguinte, vamos começar com uma que eu amo. Mais vale um ateu confesso que um religioso hipócrita. Cara, olha, outro dia num podcast, não citarei nomes, que quando o convidado vai lá e fica assim, tô vendo luzes, tô vendo gente aqui, tô vendo... Nossa, a audiência ama. Os caras amam. Você vai lá e fala, não tô vendo nada não, tá tudo de boa. Ah, esse cara aí, não sei não se ele é verdadeiro, hein? Entendeu? Os outros têm lógica, porque a fantasia vende. Segunda coisa que eu vou te falar é Allan Kardec, por incrível que pareça. Ele dizia o seguinte, se um dia a ciência sobrepujar a doutrina dos espíritos aqui dentro, fiquem com a ciência. Porque a ciência está sendo usada por outros espíritos. E aí, eu fui nesses dois para te falar também do conceito de Telema, que eu acho muito legal. O Crowley, ele vem de uma escola, ele fez, na verdade, química, e abandona no terceiro ano. É uma característica de ocultista. Ele abandona no terceiro ano, eles adoram estar perto da formatura e pular. Né? Porque daí eles falam, cara, é só isso? Você vai ver o ocultista fazer psicologia e parar, você vai ver ele fazer outra coisa e parar. Por quê? Porque eles falam assim, cara, eu esperava mais, hein? Então tem muito isso de, pô, depois daqui é caixote e comércio, lotar consultório. Então a gente gosta do desafio, cara, gosta da loucura. E aí o Crowley, ele faz química, então ele sai com uma base acadêmica grande, método da ciência, né, metodologia científica. Ele sai com a ideia dos filósofos alemães, então ele tem Kant, ele tem toda uma linha ali fodida, cara. O cara tinha uma base muito forte. Ele gostava do Nietzsche. E aí, por que eu estou te dizendo isso? Uma coisa que eu acho muito louca, muito legal em Telemann, é o seguinte, cara. Coloca uma cerveja aqui, o Lorde A bebe, X, coloca suas impressões. Eu bebo, coloco minhas impressões. Pra mim foi uma merda, deu uma diarreia. E pra ele, pô, cara, é um néctar dos deuses. Então, a verdade, ela ainda assim, ela é experimentada, mas ela é pessoal. Porque você junta o que você junta suas influências culturais, e você junta também o que nós falamos aí de um plano invisível da natureza. Você junta aí os outros ideias, ancestralidade e tudo mais. Então, como que eu vejo essa questão do ateísmo? Eu vejo da seguinte maneira. O ateu que desacredita e não testa, ele na verdade é desonesto intelectual. Porque negar algo que não foi posto à prova é dizer que eu não quero competir com você porque eu sei que eu sou melhor. Entende? Aí fica fácil. Agora, se você for analisar, não há muita diferença entre a utilização de um celular hoje, falando com o pessoal do Japão agora, e transmitindo para lá, com a magia. Não, Magog, eles utilizam leis da física, desconhecidas até então. Talvez a magia só seja uma forma de conhecer leis ainda desconhecidas. Talvez um dia nós vamos descobrir que o tarô, na verdade, só falava de princípios arquetípicos, que já estavam no ar, e já resguardado no Jung lá, que já falava disso há muito tempo. Então, não é incomum a magia se lançar ao terreno da experimentação e utilizar-se de sentidos que estão além do físico. O grande problema é que se você der uma lâmpada para um cara da floresta, muitas vezes há 500 anos, ele vai tentar apagar soprando e vai te dizer não funciona. Então tem que tomar cuidado, porque quando você fala de clarividência, de desdobramento astral, de visão do espírito, você está falando de equipamentos sutis. Então o cara vê e projeta o que ele quer ver, ele se vê faraó, ele se vê fodão.
Ninguém quer a formiga de animal de poder, a pobre formiga. Ninguém quer ser mendigo na vida passada. Exato. Então, esses são equipamentos sutis que, se não treinados adequadamente, não servirão para nada. É como você tentar ver uma bactéria com um telescópio. O problema é que você não está entendendo como trabalhar com aquilo. Então, é melhor ser confesso em dizer, cara, ou eu não estou entendendo o método, ou eu falhei em uma ou duas premissas aqui, porque partindo de uma premissa falsa, o resultado vai dar falso, vai dar errado. E isso é física, isso é metodologia científica. Agora, para encerrar, para não ficar muito longo, vocês viram que eu sou de falar pouco, então eu gosto de ser sucinto, né? O Liberoli diz o seguinte, nesse livro vai se falar de deuses, demônios, caminhos, sefiras, espíritos que podem existir ou não. Mas o que se sabe é que fazendo determinados experimentos, determinados resultados se sucedem. Para ser bem sincero contigo, cara, eu brinquei agora há pouco em dizer assim, nós só vamos saber a real no último suspiro. Fala, porra, era tudo mentira. Caraca, minha avó evangélica era verdadeira. Entendeu? Ou, pô, o Tupinambá lá que sabia quem que era o certo. Mas uma coisa eu te falo. Aí, para encerrar. O mundo pode ser uma ilusão. O universo é uma ilusão, como diz o Crowley. Mas é uma ilusão muito real. Então, eu vejo dessa maneira. Quanto a Rosa Cruz, cara, todo mundo entra por aí e começa a conflitar. E o Nelson Rodrigues, ontem eu comentei. Nelson Rodrigues diz o seguinte... Importante a gente no ocultismo mencionar Nelson Rodrigues, porque apagaram esse autor das editoras, cara, aqui no Brasil. Exato. E ontem eu comentei uma coisa assim. O Nelson Rodrigues falava, todo paladino da moral e dos bons costumes esconde um verdadeiro canalha por trás dele. Então, a verdade é bem isso que eu falo. Às vezes você vê o cara, não, eu acredito em tudo. Cara, às vezes, para com esse negócio de ser bonzinho só, malzinho só, entendeu? Porque a realidade é que o homem é duplo, é trino, é quádruplo, e é uma infinidade de loucura, de quebra-cabeça aí, que só você vai entender teu universo, tá? Agora, no método científico tem uma coisa. Pega uma chaleira, coloca água e coloca no fogão. Passou 20 minutos, o que acontece? Não, você não ligou o fogo. E aí o livro de Abramelin diz, inflama-te em oração. A oração vamos traduzir para um estado de catarse, um estado de fé, mas não gosto desse termo, mas um estado de... A gente que vive isso, eu te falo, todas as vezes que os trabalhos espirituais me deram resultados muito fortes, eu estava envolvido mentalmente e emocionalmente. Porque esse é o fogo da chaleira. Porque o resto, fera, é receita de bolo, é Ana Maria Braga. Ah, joga limão, alecrim, não sei o que, fala tal palavra. Não vai virar nada, já estou te falando, abandona. Isso daí não é método científico. Porque o elemento que liga o trabalho é você querer. É o basta ser sincero e desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo. Pô, fala que o Raul não era mago. Gente, mais mago do que a maioria que eu conheci. Sim. Temos uma pergunta. Pega o microfone. Só um adendo no que ele falou. A pergunta acho que é dele aqui. Você falou de magia e ciência. Né? Eu lembro que filme que eu vi, que eles falam que magia nada mais é que uma ciência que ainda não foi entendida. Pô, perfeito, perfeito. Deve ser o Dr. Destino lá, que eu gosto também. Acho que foi no filme do Thor. Do Thor? Da Marvel. Caraca. Acho que foi no primeiro Thor essa frase. Thor, magia é só uma ciência que não foi entendida. Pô, mas cara, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, até porque magia sempre foi a ciência do sábio. Você vai pegar na antiguidade o que eram os magos. Cara, o pajé, a pagelança, o xamã, é o cara que entendia da planta, é o cara que entendia da cura, que visitava, trafegava entre os espíritos, é o cara que conhecia de biologia, química com outros nomes. Entendeu? É o cara, minha avó falava, ó, cozinha com panela de ferro, porque ajuda com anemia. Eu passei durante muitos anos falando, mas essa daí fala besteira, hein? Anos depois, pega uma matéria na Super Interessante falando, não, a panela de ferro libera átomos de ferro mesmo e pode ajudar. Quem era o burro ali? Quem era o ignorante de fato? Por quê? Mas você aprendeu. Aprendi. Você Na base da aprendeu, panelada. você não negou. É. Olha que legal isso. Entendeu? A galera nega. Negar sem testar é ignorância, cara. É pura ignorância. Você fala que não sabia muita coisa. Pô, panela de barro, panela de ferro, depois... Hoje em dia eu incorporei isso nos meus trabalhos aí também. Entendeu? Você nunca teve programa de um coco, né? Eu não gosto de doce de coco. Mas você já comeu? Não. Como você está falando que você não gosta? Pois é.
Exatamente. Essa negativa aí, ela é um espírito anticientífico, ao contrário. Na verdade, tem gente que pensa que hoje está muito legal, né? Eu sou crítico. É que eu sou muito crítico. Eu tenho Não. espírito, tenho senso crítico. Não, você tem baixa autoestima projetada em ódio sobre os outros. É isso, entendeu? Pode perguntar. Senso crítico limitado. Mas vamos lá, a gente vai agora para a última pergunta da participação aqui da nossa audiência, porque a gente tem 2 apresentações maravilhosas aqui já. Meninas, vocês já estão prontas, inclusive? Ótimo, já já. Então, meu nobre irmão, Darius, por favor, sua pergunta. Dá uma batidinha para ver se está funcionando. Tentar fazer uma pergunta bem fechadinha para não expandir muito, mas há um tempo atrás eu escutei uma coisa que eu não sei se é balela ou não, e aí eu deixo aberto para vocês 3 comentarem livremente. Mas uma questão de que os dragões na antiguidade, ou nas histórias, o jeito de ser, a descrição de alguns aspectos, não obviamente do lagarto em si, mas da pegada, do se movimentar, tudo teria uma coisa felina, teria sido inspirado nos gatos. Aquele ego, um certo orgulho, aquela coisa classuda, tal. O arquétipo do dragão, ele se correlaciona com o do gato em algum ponto? Não? Como? Quanto? Eu posso responder. Essa eu não sei. Essa eu não sei. Eu nunca vi essa relação. Assim, escrito por estudos, não. Mas uma das linhas que tem, né, que se a gente for olhar aqui dentro de um processo alquímico, a figura do dragão, trazendo para uma realidade pessoal, a parte animal dele é justamente uma correlação muito forte com os animais da natureza. Então, assim, seria uma forma de tangibilizar um pouco do que a gente estava falando sobre arquétipos para uma intenção interna. Então, no final das contas, ele pode sim ter uma determinada relação. Ele tem uma relação com a serpente, ele pode ter uma relação com um morcego. Putz, mas o que o dragão tem a ver com o morcego? Putz, o dragão, ele normalmente habita as profundezas de uma... posso correlacionar com um morcego. Putz, eu posso correlacionar ele com um peixe. Puta, o dragão, ao mesmo ponto, ele pode, dentro das figuras míticas, ele pode habitar as profundezas de um determinado mar. Então, se a gente for partir desse pressuposto de arquétipo, sim, poderia, porque você vai ter um processo de movimento animal, mas que vai ter toda uma conjuntura ali do que do que essa coraça vai representar, do que aquele passo vai representar, do que a chama que ele vai abrir vai representar dentro de um determinado modelo. De forma prática, literária, também desconheço, que nem o Magu comentou. Mas eu acho que isso daí é muito vivo nessa questão de o animal, na verdade, que está ali representado é o dragão. E o dragão, se a gente for parar para pensar, é algo que não existe, mas existe. Se for tipo o preto, que é a junção de tudo, você acaba tendo um monte de ponta dúbia. E eu sou um dos caras que eu tenho uma certa dificuldade com verdades absolutas. Então, a partir do processo, se a gente partir de um pressuposto que não existe uma verdade absoluta, é a grande experimentação do que essa verdade é para você. Eu veria alguma correlação, sim, partindo dessa linha. Bom, então, né? Eu gosto, há muito tempo, eu sigo uma ideia sobre dragões que vem de um termo grego, derken, acho que é assim que se pronuncia, que significaria clara visão. Clara visão, clarividência, né? A pessoa gosta disso, visão do alto, né? A visão do alto do Monte Norte. Quando você enxerga dessa maneira o trabalho que você está enxergando, por que ele é assim para você? Quais lições você tira disso que você encontra dele sendo exatamente dessa maneira para você? O quanto é algo que é você e o quanto talvez seja algo só que você queria ser. Mas talvez seja algo que está ali em você e essa força está ali. Então abrace, questione, brinque, dance com essa força, porque magia pode ser dançada. Magia não são só palavras. A bailarina, quando dança, ela transmite a história, transmite a atmosfera que nós, meninos aqui reunidos,
Por mais que nos esforcemos em transmitir nossas imagens, trazermos visões de realidades mais sublimes ou mais selvagens, nós sabemos que nossos aparatos e os nossos poderes, por mais expressivos que sejam, nós falhamos sempre, miseravelmente. Eu sempre tenho essa sensação, eu sempre tenho muito essa sensação. Então experimente, encare, se é para você assim, por que é assim? Experimente, dialogue, o que você absorve, qual o sangue, o que traz na tua alma isso? E assim, Não sei. Quando você liga, eu controlo por aqui, e aí faz barulho, ele liga. acho que agora tá ligado, agora, não tá? É que aí eu controlo por aqui. Ah, tá. Olha só, tem assim, né, como curiosidade, tá? O Kenneth Grant vai colocar ali o Draconianos, né, a magia draconiana com base no Egito. E aí ele conecta com a constelação de Draco, que é a constelação do dragão. E assim, eu sei que vai parecer brincadeira, mas não é, que quando você vê o quanto o gato é sagrado no Egito, a ponto de matar um gato, o cara é morto também, ou quando o cidadão, o gato morria, o cara raspava aqui e tudo mais. Então, culturalmente, o gato tinha uma conexão muito forte. E, por incrível que pareça, para quem é dos anos 80 aí, né, como eu, assistiu Thundercats, né, viu que todos ali eram os gatos, o Chaga é o símbolo do anjo guardião, e também, ao mesmo tempo, os daimons, né, os demônios, sempre foram associados a répteis. Por isso você vai ver que todo o pessoal que segue o Mun-Ra são todos animais répteis. Por quê? Porque eles estariam mais ligados aos aspectos instintivos da natureza. Enquanto o gato seria a evolução da coisa. Você vai ver que tem o Chaga, que é o espírito guardião do Lion, que é o leão. A Chitara, o Panther, são todos gatos do poder. Até o Snarf, que é um elemental, né? E tem os outros. Mas os gatos sempre foram sagrados no Egito. E a gente fala que a magia draconiana, os aspectos ali, né? Porque o pessoal tem que entender que Egito é África, né, gente? Sim. Porque, nossa, parece uma coisa, velho. Para de pensar Inclusive, que tem é gente Katy que fica Perry, surpresa, que é o... né? Quando a gente conta o Egito ficava na Só África. fica... Nossa, o Egito na África, mas foi pra lá? Sabe? Porque não é possível. O pessoal se alimentou de Hollywood, né? Chama Então, a gente de lacrador quando a gente fala isso. cara. E assim, enfim, né? É uma coisa interessante, porque no Egito você vai ver ali o culto da serpente, você vai ver a presença de Kundalini, você vai ver a ideia da alquimia nascendo ali, a nossa alquimia que é lá. Igual tudo que se fala de pira, do fogo, né, que também é muito presente com a pirâmide, né, por si só, mas a piro é de fogo. Então, na verdade, o Egito sendo berço ali dessa cultura, né, voltada para a magia, voltada para os gatos, porque senão não se atribuiria tantos deuses à forma gato também, né? Entende? E ao mesmo tempo, a constelação de Draco, do dragão, era sagrada para os egípcios também. Então, de repente, uma conexão mágica aí, né? O Kenneth Grant ele tem as viagens dele, né? Então não dá para falar como, vai pelo Kenneth Grant, que você vai acabar catando aranha na rua. Mas ele fala muito dessas culturas que a galera esqueceu, né? Suméria, babilônica. Eu gosto, mas não aconselho para que se estiver começar pelo Grant é porta do inferno. É um sonho lúcido. É mergulhar num sonho lúcido de outra pessoa. Mas toda jornada é através do desconhecido. Não, totalmente. Se a gente for parar para pensar, né, eu acho que quando a gente fala dessas culturas mais antigas, elas trazem um pouco desse cerne egípcio, que ele tira um pouco essa visão dúbia entre eu tenho um panteão do bem e um panteão do mal. Na verdade, existe um panteão só. E quando a gente olha mesmo, ele tem essa personificação ele tem um outro aspecto, que é o aspecto lunar, que está dentro dela, e que, nada mais é do que a representatividade do Sol refletindo na Lua. Então sabe que o Sol vai refletir em um determinado momento e vai se aparecer durante uma noite, e que vai ter esse tipo de transformação. Ele é tudo muito relativo. Então o Sol está dentro do dia, o dia está dentro da noite, e aí, cara, é um processo de alquimia e experimentação, que nem a gente falou. Pode levar à loucura? Com certeza pode. Eu acho que essa é a parte boa, porque se é perigoso, aí que faz sentido. Senão não vai ter desafio, aí não faz sentido andar. Magia é lidar com a irracionalidade. Somos mais irracionais, mais instintivos, mais pulsionais do que jamais gostaríamos de anunciar ou de cogitarmos.
Essa é uma boa verdade. Meus nobres, a gente vai agora para a segunda parte do Estriguezo de Basti. Frater Magog, que já quero te agradecer de coração, irmão, por você estar aqui com a gente. Como o pessoal te acha na internet? Olha, eu agradeço, né? Eu sempre agradeço a você, agradeço o Bruno, né, por estar aqui também. Então, agradeço o pessoal que veio todo aí. Então, muito obrigado. E para quem quiser encontrar meu trabalho lá, é só @Frater Magog ou no YouTube Ocultismo por Frater Magog. Então, vai perceber que não diferencia muito do ao vivo, no sentido da maneira de falar, de explicar. Esse é o meu jeito de levar um pouco aí desses assuntos que eu gosto, tá bom? Então, é isso aí. Obrigadão, Lorde A, meu Muito parceiro, obrigado. amigo de jornada, companheiro aí de guerras. Tamo junto, tamo junto. Bruno Lang, como o pessoal participa do simpósio Citra Rara, como eles te encontram na internet e para conhecer mais da Dragon Rouge, o que eles fazem? Bom, antes de tudo, mais uma vez, muito Pelo seu obrigado trabalho. aí pela participação, pelo convite. Bom, eu sou um ogro completamente de mídias sociais, tô sendo incentivado aí pela minha esposa por conta do simpósio, mas me encontram como b.belang_dr pelo Instagram. Lá tem boa parte das informações do simpósio. O simpósio também está disponível pelo Simpla, então no site Simpla, primeiro simpósio Citra Rara Internacional. E é isso. Pessoal, dia 18, eu vou depois... 18 de março. Dia 18 de março, a gente já está em março, eu nem sei que dia que é hoje, cara. Estamos em fevereiro, Dia 18 falta um de mês. fevereiro do hoje, falta exatamente um mês. E aí, putz, depois eu te passo, eu tenho acho que um cupom de desconto legal aí pra galera que estiver por aqui. Pelo menos hoje a gente passa para todo mundo com o evento. Muito bom, muito bom. Me passa que a Tá gente bom. retransmite para todos aqui presentes, para vocês também que estão nos assistindo. Eu já agradeço ao Frater Magog, ao Bruno Lang, Ordo Saturnis, Ordo Dragon Rouge, aqui junto com a gente no Círculo de Estrigói, potencializando, energizando o Estriguezo de Basti. Se você quer ver o circuito dos estriguezos, nossas datas com rodas de conversa, roda de tambor e apresentações fantásticas e memoráveis, apoiem a gente em catarse.me/redevamp, que vocês não vão se arrepender. É uma aposta, um investimento aí que vai transformar todas as noites que virão. Então, vem com a gente. Quero também aqui registrar meu agradecimento ao DJ Maelo Tex, que permite que a gente registre, leve esse encontro aqui da gente, bem como as apresentações, que para todos vocês do Campus Estrigói e também da audiência da Rede Vamp aí, através do espaço e através do tempo, porque esses vídeos, quando a gente vê, passou-se 10 anos e vocês ainda estão assistindo como uma novidade. Então, muito obrigado, DJ Maelo Tex, por esse registro. Nossa arte invisível e nosso ofício sem nome é fazermos você esquecer da vida sob o sol. Noites intermináveis de boa música, onde trazemos sonhos que se realizam e a cada nova transmissão entregamos arte, informação, vertigem, visagem e voragem. Desde 2003 somos a Rede Vamp. Vampírica
vampírica da América do Sul e de Portugal. Sigam nosso tweet e descubram um novo mundo.